Boa noite a todos os irmãos que fazem parte do Evangelho de Jesus. Que eles possam, nesse momento, serem atendidos nas suas necessidades maiores. Nós vamos iniciar com a prece. Acenda sua luz interior, a luz da sabedoria e da bondade. Dedique alguns minutos de seu dia à meditação, porque o homem iluminado não encontra trevas em seu caminho. Por onde passa, a luz se irradia de si mesmo, atingindo todos que lhe estão perto. Mergulhe em seu íntimo e ouça a voz de sua consciência, que é a voz silenciosa de Deus, falando dentro de você mesma. E nesse momento tão sublime, em que nós estamos em vibrações por todos os irmãos, eu te rogo, Senhor, pelos que estão doentes da alma, aqueles que estão adoecidos na depressão, que eles possam, Senhor, nesse momento, sentir o raio da Tua luz divina, da Tua luz de força, de coragem, que eles possam ser envolvidos nesse momento e que eles tenham força para reagir às suas dificuldades psicológicas, sentimentais e físicas, e que assim seja. Olá, meus queridos, muita paz a todos. Vamos iniciar com a leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Moral Estranha, item 13, dentro do tema Não vim trazer a paz, mas a divisão. A leitura diz: Jesus vinha proclamar uma doutrina que solapava pelas bases os abusos nos quais viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Assim fizeram-no morrer, crendo matar a ideia, matando o homem. Mas a ideia sobreviveu, porque era verdadeira. Cresceu porque estava nos desígnios de Deus, e saída de um obscuro burgo da Judéia foi plantar sua bandeira na própria capital do mundo pagão, em frente dos seus inimigos mais obstinados, daqueles que tinham maior interesse em combatê-la, porque ela derrubava as crenças seculares, que muitos tinham bem mais por interesse do que por convicção. Aí as lutas mais terríveis esperavam seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu sempre e saiu triunfante, porque se sobrepunha como verdadeira sobre as suas predecessoras. Nessa leitura, meus irmãos, vamos refletir a respeito de alguns pontos. Ele inicia dizendo que Jesus vinha proclamar uma doutrina que solapava pelas bases os abusos nos quais viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes de seu tempo. Ou seja, meus queridos, naquela época em que Jesus vivia, esses conhecedores das leis ou das escrituras sagradas, eles apenas as compreendiam no campo da intelectualidade, mas não compreendiam a importância da sua prática, do seu exercício. E Jesus vinha proclamar algo que era totalmente divergente do que era praticado naquela época. Isso causou nas pessoas daquele tempo estranheza, dificuldade, resistência na adesão a essa nova ideia, uma vez que eles sabiam que se tratava de uma espécie de revolução em tudo que se compreendia a respeito das leis de Deus. Enxergavam em Jesus e em seus ensinamentos algo perigoso, como se aquilo pudesse fazer com que as pessoas da época tivessem seus olhos abertos. E aí, por tudo isso, muitos se articularam para que Jesus fosse preso e crucificado.
O objetivo era fazer morrer a ideia que Jesus trazia. Porém, após sua crucificação, essas crenças, essas ideias que ele trazia se tornaram cada vez mais fortes. Ou seja, essa ideia se fortaleceu, sobrevivendo a todas aquelas situações, porque era uma ideia verdadeira. Seu crescimento estava previsto nos desígnios de Deus. E a saída de um obscuro burgo da Judéia fez plantar a sua ideia na capital do mundo pagão. Então, junto aos inimigos mais obstinados das ideias de Jesus, aqueles que tinham maior interesse em combatê-la, por quê? Porque ia contra suas crenças seculares e também ia contra seus interesses pessoais, transformando-se assim e mantendo-se até hoje como uma ideia triunfante, porque até os dias de hoje, 2020 anos depois, as ideias do Cristo ainda permanecem entre nós. Pedimos a Jesus a fluidificação das águas e que os fluidos depositados sejam para nós um bálsamo de cura, aliviando os nossos sofrimentos, as nossas dores, que possa acalmar as nossas mentes e os nossos corações. Jesus amado, dai-nos também a tua paz.